frágil, doente, que mal conseguiu completar o curso primário. Um tímido jovem operário de tecelagem. Um modesto funcionário público que nunca faltou ao trabalho. Um homem extraordinário, figura humana exemplar, amoroso e solidário. Francisco Cândido Xavier nasceu na cidade mineira de Pedro Leopoldo no dia 2 de abril de 1910. Aos 5 anos, perdeu a mãe e separou-se dos 9 irmãos. Foi uma infância difícil, sofrida. O Chico, quando a mãezinha dele desencarnou, com 5 anos, ele foi dado pelo pai para ficar por algum tempo com a madrinha. E a madrinha, ela não gostava do menino, né? Mas ela tinha uns hábitos estranhos, como dizia o Chico, né? E ela espetava garfos embaixo da camisola, o menino vivia de camisolão, ela espetava garfos na barriga dele, de modo que ele teve as hérnias, né? E essas hérnias precisaram ser, mais tarde, todas cirurgiadas para ele poder aguentar a vida. Ele também teve tuberculose no convívio com muita gente, né? Foi curado também pelos espíritos, mas por tratamento também. E o interessante é que ele sempre foi operado pelos médicos da Terra, ele nunca recorreu ao mundo espiritual. Mas a gente sabe perfeitamente que ele sempre foi ajudado pelo mundo espiritual. Dentro de grandes conflitos e extremas dificuldades, Chico Xavier cresceu e, aos 17 anos, teve sua primeira manifestação mediúnica. Psicografou poemas e mensagens que foram publicados por amigos em revistas e jornais da região. Senti-me fora de meu próprio corpo físico, embora junto dele. Ao passo que o mensageiro escrevia, minha visão habitual experimentou significativa alteração. Notei que toda a assembleia me fitava com simpatia e bondade. Me encorajava em silêncio, animando-me para que nada receasse quanto ao caminho a percorrer. Se me fascinavam o médium, o apóstolo, o cidadão Chico Xavier me encantava. A sua jovialidade, a sua infinita alegria de viver, o seu bom humor, a capacidade de fazer humor em referência a si mesmo, a jovialidade com que ele tratava todas as pessoas, dava-nos a todos a sensação de sermos muito importantes. Além de ser um homem afável e bom, era também um homem enérgico, severo quando necessitado, mas sempre gentil. Era um homem de bem, conforme está descrito em o Evangelho segundo o Espiritismo. O homem feliz, mesmo nas suas grandes dores. Foi a pessoa mais humilde que eu conheci. E a humildade é impactante, porque só quando a gente convive com alguém assim, é que a gente tem a dimensão da evolução espiritual. Em sua trajetória humanística, Chico Xavier atendeu milhares de pessoas de todo o país, que semanalmente lotavam sua casa em Uberaba, no Triângulo Mineiro. A extraordinária capacidade mediúnica está comprovada pela grande quantidade de autores espirituais que, por seu intermédio, se manifestaram. Chico Xavier psicografou mais de 400 livros, publicados em espanhol, francês, inglês, esperanto, japonês e grego. Livros de filosofia, medicina, poesia, história, crônicas e literatura infantil. 12 milhões de exemplares vendidos. O dinheiro foi doado integralmente por ele a diversas instituições espíritas.
Consta que livros psicografados pelo Chico alcançam o número de 412 títulos. A Federação Espírita Brasileira, ela tem sob a sua responsabilidade 88 títulos. Se ficarmos apenas com os livros de André Luiz, que é esse que fala a respeito da vida no mundo espiritual, nós estamos comemorando agora esse primeiro livro, que é o Nosso Lar, o primeiro da série, completou 1.500.000 exemplares. E se reunirmos todos esses livros desta série, até agora temos cerca de 5,5 milhões a 6 milhões de livros editados desse autor espiritual, só pela Federação Espírita Brasileira. Os livros não me trouxeram dinheiro e nem me dão dinheiro, mas me trouxeram aquilo que eu considero muito acima do dinheiro, que é a amizade de muitos amigos, um verdadeiro tesouro de amor. Amor ao próximo e desinteresse com os bens materiais. Chico Xavier sempre direcionou sua vida para a preocupação exclusiva e constante com a felicidade do ser humano. Ricos, pobres, velhos, crianças, homens e mulheres de todos os níveis sociais. Esquecia-se de si mesmo. Sempre que ele se referia ao casamento, ele dizia que nunca tinha tido tempo para casar. Porque a pessoa que se casa, ela tem compromissos com a família e não pode dizer, depois que casou, que não vai assumir esses compromissos em nome da doutrina. Ele falava sempre, olha, fiquei com 14 sobrinhos, né? 6 irmãos para ajudar a criar. Então, eu nunca tive tempo para formar um lar. E mesmo que eu tivesse, não é recomendável pelo tipo de tarefa que eu abracei. Desde criança, a figura do Cristo me impressiona. Ao perder minha mãe, conforme os ensinamentos dela, acreditei nele, na certeza de que me sustentaria. E Jesus sempre esteve e está nas minhas lembranças. Um protetor poderoso e bom, sempre perto, cada vez mais atuante e vivo. Chico sempre esteve do lado dos que doem, dos que sofrem, dos que choram, no momento de dor. Ele sempre falou isso. Eu lembro uma vez que falaram, né, que ele era ligado muito à sua fome, à miséria, às pessoas doentes, às pessoas enfermas, que o mundo não era só aquilo, né? E ele responde que o mundo, na verdade, o mundo realmente não era só aquilo, mas no instante que aquilo era verdade para as pessoas, era o instante em que ele deveria estar com as pessoas. É grande o número de famílias que receberam o consolo de informações de parentes que haviam desencarnado e que, junto ao Chico, recebiam comprovações da sua existência, de que continuavam existindo, mostravam interessados em acalmar os familiares, ressaltando junto a eles que o afeto continuava, que os vínculos familiares continuavam a existir e que a ausência do corpo físico nada representava nesse aspecto, a não ser a ausência física, mas os vínculos espirituais continuavam. Esta contribuição do Chico, vamos dizer, a estas pessoas foi extremamente importante. Mas o que marcou também muito a própria personalidade do Chico foi o trabalho voltado ao atendimento aos necessitados. Nós desconhecemos outras pessoas que tiveram um trabalho de difusão do Evangelho tão grande como o Chico fez no século XX. Com o passar dos anos, os problemas de saúde foram se agravando. Chico tinha dificuldade em enxergar. Sofria de angina e de tuberculose contraída no seu contato direto com o povo humilde que o procurava. Tornou-se figura de projeção planetária. Recebeu o título de cidadão honorário de várias cidades brasileiras. Uma mobilização nacional queria candidatá-lo ao Prêmio Nobel da Paz. Foram mais de 10 milhões de assinaturas colhidas no mundo todo. O Chico acabou não ganhando esse prêmio porque no ano anterior quem ganhou foi a Madre Teresa de Calcutá. E a norma do prêmio que não seja dado em anos consecutivos para pessoas ou entidades que tenham a mesma natureza. No caso dos dois, a natureza é religiosa.
Em 1976, sofreu o primeiro infarto. Ficou afastado da casa em Uberaba por apenas 2 meses. Voltou para ficar com seus fiéis e seguidores até o final da vida. Todos somos unânimes em considerar Chico Xavier a expressão máxima da mediunidade no século XX. Eu até me atreveria a dizer que durante muitos séculos, com algumas exceções venerandas, como de Francisco de Assis, Teresa d'Ávila, e de um número muito grande de apóstolos do bem, da caridade, do amor, da mística, como também outras doutrinas, mas ele conseguia unir essa paranormalidade incomum ao exemplo de amor. Então a mediunidade de Chico Xavier realmente era incomparável, porquanto ele conseguiu reunir várias faculdades em torno de si próprio e desempenhou-as todas de maneira missionária. Não apareceu, por enquanto, nenhuma frase resumindo uma filosofia correta de vida como aquela pronunciada por Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Chico Xavier morreu sem dor, sem sofrimento e sem aviso prévio, em junho de 2002. Morreu dormindo, aos 92 anos. Desencarnou, deixando um exemplo de bondade, amor, humildade e fé. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.